Vamos nos preparar para absorvermos melhor todo esse conteúdo. Vamos fazer a nossa prece, pedindo a Jesus e a esses espíritos benfeitores que nos orientam, nos intuem nesta hora, para que todas essas informações trazidas, esses chamamentos para uma maior conscientização do nosso papel na vida, se faça presente, com disposição, com vontade firme, de nos coligarmos numa fraternidade real de auxílio mútuo, de amparo, sustento, para que a vida floresça em nossos corações e fora deles. Pedimos então a permissão a Ti, Mestre, Mestre de nossas almas, para que possamos envolver o Guilherme com nosso carinho, para que ele também explane os seus estudos para todos nós, com muita paz, com muita harmonia. E assim nós damos continuidade à nossa reunião das 19 horas. Graças a Deus. Bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Angelina. Boa noite a todos. É uma grande alegria podermos meio que dar sequência, né? Na segunda-feira eu estava aqui fazendo a palestra de tema livre nesse horário. E aí, estrategicamente, a gente casou os dois temas. Então, fica o convite, eu não sei se a palestra fica gravada ou não, mas nos meus perfis da rede social eu disponibilizei o áudio. E falávamos sobre progresso. E a temática proposta para hoje é progresso. A progressão dos mundos, a nossa relação com a progressão desses mundos, na perspectiva de nós explorarmos um pouco como é que se dá esse nosso processo de evolução. Afinal de contas, nós discutimos tanto sobre processos evolutivos, falamos tanto em perfeição, falamos tanto em felicidade, almejamos tanto essa felicidade, realizamos tantos investimentos no presente para que em algum momento à frente consigamos usufruir desse estado de bem-estar, de paz, de felicidade. E muitas vezes nós temos dificuldade de apreender como é que esse processo se dá. A gente sabe que de alguma forma, nós espíritos, vamos através desses mergulhos encarnatórios, desenvolvendo habilidades intelectuais, ampliando nossas capacidades cognitivas, compreendendo melhor as regras, as leis de funcionamento do universo, compreendendo melhor a nossa dimensão espiritual, entendendo melhor sobre o divino, sobre o sagrado que nos rege, que é o nosso Criador. Vamos percebendo que para atingirmos esse grau de felicidade, precisamos assumir determinadas posturas morais que nos remetam à solidariedade, à fraternidade, à benevolência, à indulgência, à capacidade do perdão, à capacidade de investirmos no outro pelo seu crescimento, porque começamos a entender que esta felicidade não é algo a ser atingido de forma solitária, ela é uma construção solidária, onde só podemos ser felizes no momento em que conseguimos espalhar para o nosso entorno, para as nossas relações, em todos os cantos onde alcançarmos uma parte desses conhecimentos, dessa capacidade amorosa que nós adquirimos durante a jornada. Mas, ao mesmo tempo, nos percebemos como seres num processo de jornada
num ambiente tão duro, onde parece que investimos tanto e tão pouca coisa se transforma em termos de moralidade, a tal ponto de nós nos questionarmos se realmente estamos evoluindo. Essa preocupação ela é tão persistente que ela tem sido alvo de encontros do livro de estudo do Livro dos Espíritos. Ela tem sido alvo de reflexões, de pesquisas. E sistematicamente nós tentamos entender esse processo. Talvez carregando essa intuição de que, de alguma forma, à medida em que nós evoluímos intelecto e moralmente, a sociedade à nossa volta deveria estar se transformando, deveria estar num âmbito melhor. Há outras leituras que nos dizem que somos frutos do meio e que, portanto, não podemos atingir graus de felicidade uma vez que este meio encontra-se ainda com posições equivocadas moralmente falando. Ainda é uma sociedade extremamente adoecida, extremamente embrutecida. E aí se instaura um certo sentimento de desespero, de ansiedade, de angústia, porque parece que não há solução para essa situação que é cada vez mais vista como caótica, volátil, incompreensível. Hoje, os estudiosos do campo da filosofia, da sociologia, cada vez mais nos falam, né, que esse período que nós ingressamos nos últimos 4 ou 5 anos, mas de uma forma muito marcante com todo esse cenário da pandemia, do final de 2019 para cá, é impossível pensarmos em um mundo estruturado, planejado, onde conseguimos traçar metas de longo prazo, porque tudo muda com muita velocidade. Em um mundo onde as relações e os contextos sociais são tão complexos que não conseguimos mais compreender essa teia, essa malha de relações. Eu acredito que diante desse cenário, a palestra de hoje, o tema de hoje, se torne ainda mais importante. Porque é necessário resgatarmos este olhar de esperança que a doutrina espírita nos traz. É necessário pensarmos que, exatamente nos momentos de maior confusão, nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, é que se instalam em nossas oportunidades encarnatórias. Valiosas oportunidades, valiosas chances. Temos acesso a recursos para transformar as nossas realidades e darmos saltos quânticos em termos de progresso. E aí talvez o grande desafio seja exatamente nos pensarmos, em meio a esse mundo caótico, confuso, imprevisível, onde aparentemente não é possível estabelecermos um olhar de esperança e enxergarmos a luz no fim do túnel e dirigirmos os nossos esforços apesar das tempestades, do fogo e do gelo. Nos mantermos firmes e resistentes nessa perspectiva que nos é trazida pela nossa consciência, que é reforçada pelos achados e pelos conceitos que as doutrinas espiritualistas nos trazem, mas que nos chega de forma tão clara e precisa através dos ensinos dos Espíritos, nos dizendo que nos momentos para que possamos vivenciar situações melhores, é necessário reformarmos nossas instituições, nossos modelos de pensamento, nossas formas de coesão social. É necessário convivermos com uma certa confusão, como se não tivéssemos outra casa para irmos, mas sentíssemos a necessidade de fazermos reforma. E eu não sei vocês, mas talvez um dos maiores traumas que eu traga na minha vida
seja ter vivido com reforma em casa. Cômodos interditados, acesso restrito a banheiro, cozinha, poeira para todos os lados, cheiro de tinta, não saber onde as coisas estão guardadas, conviver com várias pessoas estranhas dentro de casa. Mas é um investimento que no final nos traz gratas surpresas. Eu vivenciei isso em torno dos 10 anos de idade. E receber uma casa nova, com água quente em todas as torneiras, com tomadas elétricas que nos dão a permissão de não termos mais extensões espalhadas por todos os cômodos, extensões de telefone em todos os cômodos da casa, piso recém-trocado, paredes pintadas, móveis novos. São, por certo, uma grande alegria quando a gente consegue ultrapassar esse momento difícil da reforma. Mas é necessário que nós investamos esforços para nos mantermos tolerantes durante o processo de reforma. Acredito, a partir da própria fala de Chico Xavier, lá em 1950, metade do século passado, que estávamos adentrando uma época de transição. Leia-se, vamos passar por reformas graves. Estamos nos últimos períodos do que é dito um mundo de provas e expiações, para adentrarmos o que se classifica na doutrina espírita como um mundo de regeneração, onde o mal não é mais opção, onde conseguimos ter momentos de maior alívio, de refazimento, onde podemos nos preparar efetivamente para adentrar os mundos felizes. Mas será um momento conturbado, porque muitos espíritos ainda renitentes na ignorância, no egoísmo, no orgulho, estarão em suas últimas oportunidades encarnatórias. Veremos muitas crises morais estabelecidas. Eu não estava nascido em 1950. Eu sou de 76. Mas eu me recordo do meu pai falando da felicidade e da alegria que era a época de sua infância, em 1930. Da felicidade que era brincar livremente nas ruas do Grajaú, em 1930 e poucos. E de como a sociedade foi se tornando conturbada, confusa e violenta com o passar do tempo. Hoje, vivemos um outro contexto de vida que precisa abrigar centenas de pessoas a mais do que a época, mas, por certo, vivemos também muitas incertezas. Ainda hoje, vindo para cá, diante desse cenário de pandemia, eu tinha certeza que eu chegaria do Jardim Botânico para cá em poucos minutos. E me surpreendo no engarrafamento enlouquecedor dentro de um carro de aplicativo, pensando e questionando se eu conseguiria chegar com o celular na mão e a janela aberta, e o motorista diz assim: se fosse você, eu fechava a janela. Porque você corre o risco de ter o seu celular furtado. E eu fiquei pensando, em que momento da minha história eu tive este tipo de preocupação? Essa é a sociedade em que nós vivemos hoje. Que precisamos tentar antever os golpes, os problemas, as crises, e vivemos assolados por um medo, pelas tempestades caindo à nossa volta. E os Espíritos nos dizendo para sermos firmes nos valores que já conseguimos adquirir,
na condução ética daquilo que já entendemos como sendo importante, porque esta decisão de vida é decisiva para que possamos adentrar um mundo melhor. E aí, nesta hora, nós percebemos que nós não somos o fruto do meio, e sim ao contrário. O mundo vai se moldando e respondendo aos nossos avanços intelectuais, cognitivos, morais. Ele vai se transformando à medida que o tempo passa e somos capazes de entender melhor sobre todas as regras. Ele se molda às nossas demandas. Ou, em alguns contextos, nós o moldamos à força. Definindo leis, estabelecendo alterações nos âmbitos naturais, construindo vias onde antes não existiam, abrindo túneis, retirando montanhas, prevendo furacões, tempestades e tufões, regularizando e estruturando o nosso ambiente de forma a termos ambientes cada vez mais equilibrados, mais harmonizados, mais seguros. E vamos a cada geração educando os indivíduos para que possam se portar de formas mais éticas e mais morais. Eu me lembro que, na minha época de escola, discutia-se assuntos de ecologia de uma forma muito pobre. Eu vejo as lições do André, meu filho, 14 anos de idade, falando sobre preservação, falando sobre sustentabilidade, falando sobre a ética do consumo dos recursos naturais, falando sobre a ética da distribuição destes recursos naturais para que todos possam ter oportunidade de desenvolverem-se enquanto seres humanos. E a gente percebe nessa hora, quando colocamos o que nós vivemos na infância e o que se vive hoje, lado a lado, percebemos que efetivamente há progresso. Percebemos que efetivamente vivemos em um contexto melhor do que outrora, que traz problemas. Mas nós percebemos que a vida está mais fácil. O fato de contarmos com equipamentos que trazem para a palma de nossas mãos a informação rápida, acessível, que nos dá a segurança da comunicação em qualquer momento, que nos coloca em contato com toda a sociedade, talvez seja um exemplo disso. Meu pai falava que antigamente ele saía para trabalhar e era difícil se comunicar com quem estava em casa, porque não havia telefone na sua casa. Hoje, passamos o dia alternando entre mensagens nas redes sociais com os nossos amigos, familiares, colegas de trabalho e as funções de trabalho a serem executadas. Progresso. Progresso que precisa ser melhor usado, que precisamos desenvolver posições éticas para a utilização dessas facilidades. Precisamos discutir, afinal de contas, o que publicar, o que não publicar, como publicar. Precisamos pensar sobre os riscos de estarmos sendo gravados, mas também nas benesses e nas maravilhas de estarmos neste momento produzindo conteúdos que podem ser acessíveis por milhares de pessoas. Avanço. E que podem somar informações para que aquela tal da revolução ética e moral se dê de forma mais facilitada, até mesmo nos rincões mais longínquos, onde talvez não existam centros espíritas, onde talvez não existam grandes aglomerados humanos, mas onde exista uma antena de telefonia
que coloca aquele grupo avançado de pesquisa na mata, em contato com a humanidade, como se fosse apenas atravessar a rua. Ainda outro dia assisti a uma palestra de um pesquisador, e essa palestra era feita literalmente do meio do nada. Ele estava escalado para fazer uma palestra no centro espírita, mas houve um problema nos equipamentos e nos experimentos e ele teve que ir à Amazônia. E de lá fez a palestra. Com os macacos saltando de uma árvore para outra, atiçando talvez o desejo de sairmos desse burburinho, dessa reforma, de irmos morar em outra casa, enquanto as coisas se resolvem. Mas as coisas só se resolvem a partir do nosso próprio esforço, do nosso próprio enfrentamento. Essa sociedade só será uma sociedade melhor no momento em que cada um de nós se imbuir da responsabilidade de transformá-la em algo melhor. Só vai parar de chover fogo e gelo quando nós desenvolvermos habilidades de controlar estas perspectivas que trazem dores, dificuldades, medos e sofrimentos. É necessário que investamos para impedir não apenas as tempestades físicas, mas também as tempestades morais, para que consigamos resistir a estes aparentes arrastamentos que se fazem com tanta frequência através das redes sociais, que nos colocam falando mal de fulano, beltrano, ciclano, coisas que já não fazemos no meio físico, mas que ainda fazemos nos meios digitais. É necessário desenvolvermos habilidades para, ao escutarmos as nossas consciências e seguirmos aplicando os nossos códigos de ética, de conduta, mesmo quando estamos perdidos no TikTok, passando vídeo por vídeo, distraídos em falanges de vídeos de 15 ou 20 segundos. E à medida em que realizamos esse movimento, e à medida em que educamos a prole seguinte, a geração seguinte, aos poucos vamos vendo a nossa sociedade se formatando de uma forma talvez jamais imaginada, que traz coesão, complexidade, mas também potencial de transformação, potencial de realização. E aos poucos vamos suprimindo por essas reflexões, por esses avanços, a nossa própria ignorância, os nossos próprios arrastamentos morais. Vamos transformando as nossas condutas e vamos explanando para fora essas condutas e vamos espalhando isso e construindo uma nova forma de estarmos, a tal ponto que chegará o momento em que causará estranhamento a possibilidade de termos que nos preocupar com fechar a janela de um carro. Nos causará estranhamento termos que trancar as portas de nossas casas. Nos causará estranhamento ouvirmos dizer que alguém foi agredido na rua. Nos causará estranhamento pensarmos que existem seres humanos morrendo à míngua por falta de alimentos e de medicamentos, em uma sociedade onde já temos recursos suficientes para suprir a todos, minimamente, o suficiente para viverem em segurança. Algumas de nossas sociedades planetárias já vivenciam estes estranhamentos. Temos relatos de algumas sociedades em nosso planeta, onde esta postura em relação ao outro já considera o outro enquanto individualidade que deve ser respeitada, que deve ser cuidada.
resta-nos conseguir ampliar estes olhares para o âmbito planetário. Esse talvez seja mais um indício que temos de que estamos saindo desse contexto de um mundo de provas e expiações, ou seja, um mundo onde a ignorância é muito predominante, causando prejuízos para o próprio sujeito e para aqueles com quem ele se relaciona, por desconhecimento. E expiações no sentido de um mundo que acolhe aqueles que ainda não se conscientizaram plenamente do mal que fazem, embora já tenham condições de fazê-lo, e se mantêm em suas posturas, realizando ações que perpetram para si e para aqueles que estão à sua volta dores e sofrimentos. Com o passar do tempo, conseguiremos sair deste mundo onde pessoas morrem de fome, onde precisamos instaurar um mês de reflexões sobre doenças mentais, sobre depressão, sobre risco do suicídio, porque o sofrimento humano é tamanho e a indiferença de uma parte da sociedade ainda é tão grande que precisamos de ações de esclarecimento e de sensibilização. Sairemos deste cenário em breve, mas estamos no meio da tempestade. No meio do processo de conscientização dessas dores que nós mesmos causamos, seja por ignorância ou seja por rebeldia, por não querermos aceitar um modelo mais harmônico, mais pacífico, mais generoso de relações, por termos que abrir mão da possibilidade de sermos melhores do que o outro. Porque talvez esse ainda seja um dos grandes marcos para que estejamos em um mundo de provas e expiações. Ainda nos definimos a partir da escassez. Ainda definimos nossas existências a partir do que falta no outro. Aquele famoso eu tenho ou você não tem, que as crianças brincam e brigam e que nós perpetramos. Matamos por valores abstratos. Bolsas de marca, quantidade de seguidores nas redes sociais, tênis. E não nos damos conta que o que está por trás destes hábitos ainda é, efetivamente, nos sentirmos privilegiados em relação ao outro. Abraçar um mundo de maior felicidade, de menos sofrimento, é abraçar uma mudança interna na forma de nós nos vermos e nos significarmos. Não tenho dúvida que termos bolsas bem fabricadas e duradouras, que termos roupas bonitas, termos facilidades, sejam coisas importantes. Não tenho dúvidas. Mas quando a posse disso se torna mais importante do que a vida humana, talvez aí resida algo a refletirmos. Por que precisamos organizar a nossa sociedade de forma a que apenas alguns tenham acesso a esses equipamentos, a essas posses, a essas facilidades? Por que precisamos que pessoas sofram para que uma pequena minoria se sinta superior, privilegiada? Certa vez um amigo me disse: privilégio será sentir-se igual a todos os outros. Sentir-se irmão, viver fraternalmente, ser respeitado pelas suas crenças, pelas suas posições e respeitar o outro conforme suas crenças e suas posições.
e estabelecer relações de tal forma que ambos possam caminhar juntos em seus movimentos de desenvolvimento de competências, apesar de terem pontos de vista diferentes. Isso será privilégio. Privilégio de quem estará em um mundo de regeneração, onde o mal não é mais opção, onde o desejo de que todos estejam bem é a base de construção de nossos sistemas sociais. No momento em que fizermos isso, naturalmente estaremos em um contexto dito de regeneração. Naturalmente, essas dificuldades, dores, sofrimentos que hoje nos levam a situações por vezes duras, de questionarmos se deveríamos ou não continuar vivos, tamanho o adoecimento de nossas mentes, estarão ficando para trás. Mas esse mundo maravilhoso, onde não tememos o mal, onde não nos sentimos inferiorizados, mas também não nos sentimos superiores, onde há recurso suficiente para que todos nós possamos viver com conforto e termos acesso aos recursos que precisamos para nos desenvolvermos. Não é o paraíso e nem a jornada final desse movimento todo. É apenas um estágio em que adentraremos para nos fortalecermos e nos curarmos de nossos processos de doença, de nossas enxaquecas, de nossas feridas mentais, de nossas feridas psíquicas. Será um espaço onde, uma vez repousados, poderemos calçar novas bases de desenvolvimento de habilidades, para aí sim alçarmos os nossos voos para uma nova categoria planetária, os mundos felizes, onde não há dores, onde não há dificuldades, onde todos se entendem, onde todos irradiam para outros mundos energias positivas. Esse cenário de felicidade, de paz inabalável, de certeza absoluta da sobrevivência de nossas existências. Mas nem dá para a gente falar muito de mundos felizes, porque parece ainda algo tão distante, quase que uma utopia a ser perseguida de forma tenaz, vigorosa, através da transformação de nossas posturas relacionais, através da reformulação de nossos sistemas sociais, das formas de pensarmos as remunerações justas, da forma de considerarmos a importância do outro em nossas vidas. À medida em que avançamos nessa jornada, à medida em que trilhamos por esses caminhos que já temos trilhado, nós nos aproximamos desse mundo melhor. Podemos ver instituições hoje que não existiam há 80 anos, que talvez ainda não sejam perfeitas, mas que cumprem papéis humanitários importantes. Podemos ver debates na sociedade no sentido de repensar o modelo de distribuição de renda, de reduzir um pouco as diferenças, de pensar sobre o que é ser humano, de pensar o que é utilizar o ambiente, o meio, os recursos naturais. As nossas escolas já refletem estas discussões. É apenas uma questão de tempo para que possamos adentrar esse terreno seguro, mais fértil, onde não existem tempestades
de gelo e fogo, onde podemos andar pelas ruas com tranquilidade. Mas, e aí talvez esse seja o nosso grande desafio, só poderemos usufruir deste ambiente se estivermos efetivamente comprometidos em transformar o nosso ambiente atual. Não adianta esperar que o nosso vizinho implemente políticas melhores se nós não aderirmos ao projeto. Os Espíritos nos contam que a não adesão a esse projeto melhor de vida significa, a grosso modo dizendo, a repetição do ano escolar. O grupo social avança, o mundo se transforma, saímos de provas e expiações, adentramos um mundo de regeneração, mas aqueles que não aderiram a esse novo contrato social, a esse novo contrato espiritual, aqueles que não leram com atenção a cláusula que dizia da necessidade de reformulação íntima, não terão espaço nessa sociedade e serão conduzidos pelos amigos espirituais para outros ambientes de provas e expiações, onde poderão continuar o seu processo de desenvolvimento de competências. Não sei vocês, mas me parece inquietante estudar por tanto tempo, me empenhar por tanto tempo e ficar reprovado por alguns décimos. Estamos em vias de viver algo muito melhor do que temos vivido até então. Estamos em vias espirituais. Ninguém vai sair daqui pensando que amanhã ou depois está tudo transformado. Mas para nós que somos espíritos imortais, mais 50, 60, 100, 200 anos, não é um grande investimento. É como ir ao posto tomar a vacina. Uma pequena inoculação, um pequeno suor a mais, que nos coloca em condições de seguirmos com segurança, com saúde, rumo a esse momento tão esperado de um pouco mais de paz, de sossego, de felicidade. Não a paz dos anjos que passam a eternidade nas nuvens tocando harpas. A paz daquele espírito que está envolvido com processos de aprendizado, de desenvolvimento, de descobertas, que se encanta com novos conhecimentos e que vivencia cada aprendizagem com menos desafios e dores do que nós vivenciamos hoje. A alegria do aprendiz, que se mantém em curso, trabalhando e desenvolvendo competências. O capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo é um capítulo riquíssimo para pensarmos sobre estes ambientes e a forma como eles se transformam, respondendo às demandas das inteligências que nele estão. Os últimos itens, do item 13 em diante, que são os que nos couberam hoje, nos revelam uma possibilidade magnífica que reacende a nossa esperança para seguirmos investindo na nossa transformação e na transformação, no apoio à transformação daqueles que estão à nossa volta. Que possamos dizer presentes a esses tempos de tempestades difíceis, que possamos dizer presente às nossas vidas familiares conturbadas, aos nossos ambientes de trabalho, à nossa insegurança social, que possamos estar presentes em cada momento de nossas vidas, com este olhar. O que mais eu posso fazer para transformar essa realidade em uma realidade um pouco melhor do que a realidade que
que vivo hoje. E aí, encerrando a nossa reflexão, poderemos atravessar cerca de 1h15 de engarrafamento numa conversa entabulada de alegrias, de sonhos, de felicidades, de conquistas, porque as pessoas que estão comprometidas naquele translado se compromissaram em não reclamar do engarrafamento, de não reclamar da incerteza de chegar no lugar certo e simplesmente fazer o melhor possível. Essa foi a experiência que eu vivi chegando aqui hoje. Uma hora em que tudo poderia ter sido muito ruim, onde poderíamos ter reclamado do aplicativo indicando os piores caminhos para seguirmos, onde poderíamos ter reclamado de todas as fechadas que recebemos, mas optamos estar presentes com um pensamento positivo. E isso abriu para nós a possibilidade de estarmos com um pouco mais de paz de espírito enquanto enfrentamos a tenacidade das tempestades de gelo e fogo. Que possamos nos unir nesse propósito positivo e seguirmos em frente com a certeza de que é apenas uma questão de esforço para que possamos transformar a nossa realidade em uma realidade mais feliz. Paz e bem a todos. Obrigada, Guilherme, por nos estimular a prosseguirmos tenazes, com vontade de realizar o que nos cabe fazer. E para nos fortalecer nessa caminhada, nós vamos ter o nosso momento do passe espiritual, que as luzes vão se apagando. E para nós ficarmos mais à vontade, mais tranquilos, e buscarmos juntos nessa hora, unidos pelo pensamento, na lembrança do Mestre Jesus, querido amigo, que todos nós possamos receber dessa equipe espiritual generosa os fluidos necessários ao nosso refazimento, ao nosso fortalecimento íntimo, para podermos ressignificar as nossas vidas, atendendo ao chamado do Pai para atuarmos em conjunto, em prol do bem, sempre do bem, com paz em nossos corações. Que assim possa ser. Agradecemos, Senhor,
essa oportunidade de aqui estarmos reunidos, nessa casa que nos acolhe amorosamente, junto a esses benfeitores amorosos. E nas palavras dos companheiros que fizeram os estudos, despertando em nós, cada vez mais, a olhar outros caminhos que ampliem sempre a nossa consciência de seres espirituais que somos, da importância das escolhas que fazemos, sempre no bem maior, sempre com paz em nosso coração. O caminho é o amor, o caminho é a fraternidade. Só através do bem pensar, do bem querer, do bem agir, que nós iremos tecendo essas estruturas fraternas que nós almejamos viver. Obrigada, Mestre, mais uma vez, por tudo. E que suas bênçãos nos encaminhem para possibilidades maiores e melhores nas nossas relações com todos. Com muita paz, Senhor, pedimos permissão para encerrarmos a nossa reunião de hoje. Graças a Deus.